Também não apareceu não. Também não apareceu não, senhor. Mas aparece que tá carregando ou não aparece nada? Apareceu mais uma aba aqui do teu nome. Que assim, tá escrito assim, apresentação, mas não tá aparecendo nada. Tá. Agora sumiu. É mesmo a minha internet, gente. Vamos ver se agora vai. Acho que agora tá aparecendo, né? Beleza. E vocês estão me ouvindo normalmente também, né? Sim, senhor. Então tá bom. Então vamos começar. Bom, pessoal, a gente tá nas últimas semanas estudando sobre é, as características físicas do planeta Terra como um todo, né? Então a gente falou, por exemplo, sobre ah, os agentes internos e externos modeladores do relevo, né? A gente falou sobre as características do relevo, falou sobre eh, as características do clima na última semana, né? E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer uma viagem. Hoje, a aula de hoje é uma viagem. E aí, é uma viagem, mas em que eu vou usar principalmente fotos com vocês. E aí eu gostaria que vocês acompanhassem essa viagem aí com o caderno do lado de vocês, porque conforme eu vou falar sobre esses lugares, eu vou falar também as características do clima desses lugares e também das vegetações, né? E aí, por quê? Porque essas duas coisas estão bastante ligadas. E várias das fotos que eu vou mostrar para vocês são de viagens que eu fiz. Então, são fotos minhas mesmo, né? Algumas têm até foto minha aí no meio. Então, isso é uma coisa legal, né? E aí, isso é a primeira coisa que eu queria falar com vocês hoje, é que quando a gente aprende geografia, a gente aprende de várias maneiras, né? A gente aprende aqui estudando, a gente aprende lendo livro, a gente aprende assistindo documentários, às vezes séries e assim por diante. E a gente aprende também muito viajando, né? E quando a gente viaja, então é uma ótima oportunidade de a gente aprender geografia. E é a maneira que eu mais gosto de aprender. Não só porque viajando a gente conhece outras pessoas e outros lugares, mas a própria viagem ensina muito, né? Você, professor, mas eu não costumo viajar, é muito difícil viajar. Minha família não viaja, eu trabalho, meus pais trabalham, a gente não consegue viajar, né? Mas quando eu falo de viagem, ela não precisa ser uma viagem que você vai para outro país ou outra cidade, né? Uma viagem pode ser um deslocamento nosso do dia a dia, né? Mesmo o trajeto que vocês faziam pelo menos, né? De casa até na escola, por exemplo, pode nos dizer muito sobre é, o lugar que a gente está.
Tem um aluno meu que ele sempre que ele viaja, ele me dizer, isso aqui tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre o clima desse lugar e tal, sempre é, trazendo esses elementos do que ele vê na paisagem, né? Então é isso. Sempre quando eu viajo, eu não viajo mexendo no celular. Eu viajo olhando para a paisagem, para ver o que que eu consigo aprender sobre aqueles lugares. Então, é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje, né? Um pouquinho dessas paisagens e falar sobre as características dela. Então, vai ser importante vocês terem o caderno de vocês ou o arquivo, não sei se vocês estão usando algum arquivo digital ou um caderno, um caderno, um caderno mesmo normal que vocês vão anotando essas informações que eu vou passar para vocês hoje, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, seja de vocabulário, de qualquer coisa, me para aí e me pergunta, tá bom? Eu acho que minha apresentação caiu aqui de novo. Meu Deus do céu, hoje tá difícil. Ai, ai. Só um minutinho, pessoal. Mais um minutinho. Estão me ouvindo aí, né? E estão agora conseguindo ver a apresentação, né? Agora eu tô, professor. Beleza. Eu vou. Então, hoje nós vamos falar sobre tipos de clima e vegetações, né? E aí na aula passada, vocês viram os vídeos que eu coloquei sobre os climas, né? E, e aí a gente tem diferentes climas no mundo por diversas razões. Mas tem uma razão que é bastante importante, que é o fato da Terra receber iluminação de maneira desigual. Por causa do formato da Terra e por causa do movimento de translação, que é aquele movimento em que a Terra dá a volta em volta do Sol, a Terra recebe iluminação diferente de acordo com os lugares em que a gente estiver. Então, por exemplo, nesse mapinha aqui, ele mostra o que a gente chama das zonas térmicas ou zonas climáticas da Terra, né? Nessas zonas térmicas, né, elas são três, né? A linha a zona intertropical é a zona em que fica entre os trópicos. Opa, é a zona que fica entre os trópicos, entre o trópico de de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, essas são as duas linhas, né, que a gente conhece como são os trópicos, que eu já vou explicar a existência deles, né? A zona que fica entre esses dois é uma área que recebe uma grande quantidade de luz durante e de maneira constante ao longo do ano todo. Então, por isso, é uma zona que vão ser as áreas mais quentes do planeta, né? Já a zona temperada, que fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico,
é essa região que a gente chama de zona temperada. Por quê? Porque é a área que recebe iluminação de maneira diferente ao longo do ano. No verão, ela recebe mais iluminação do que a outra área que está no momento oposto, que é o inverno. E no inverno, ela recebe menos iluminação e vice-versa. Então, por isso, é uma área que não vai ser tão quente quanto essa região aqui, tá? E temos também as duas regiões polares, que é o que está em branquinho aqui, que são essas áreas que ao longo do ano todo recebem pouca luz do sol. No verão elas recebem mais do que no inverno, sim, mas em geral, mesmo no verão, é menos iluminação do que nos outros lugares. Por isso, ela é uma zona que a gente chama de zona polar, que são as áreas mais frias, né? E isso acontece justamente por causa desses dois fatores, que é o formato da Terra e essa inclinação que a Terra tem. A Terra, você vê que o eixo dela aqui, ó, essa linha que passa bem no meio da Terra, ela não é retinha aqui, ó. Ela não é reta. Ela não é perpendicular com os raios de luz do Sol. Essa linha que passa, que é o eixo da Terra, onde ela gira em torno dela mesma, é inclinada. Tem uma inclinação, se a gente passasse essa linha reta perpendicular aqui, é uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. O que significa que quando a gente anda, por exemplo, na latitude, quando a gente vai andando aqui em latitude, seja para o norte ou seja para o sul, 23 graus e 27 minutos, esse é o máximo de iluminação que recebe o máximo de iluminação ao longo do ano todo. É essa máxima latitude aqui. Por isso que existe essa linha que a gente chama de trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, porque são os limites máximo de onde a luz do Sol atinge com mais intensidade ao longo do ano todo, que é justamente a mesma inclinação do eixo da Terra, né? Então, por causa dessa inclinação do eixo da Terra, é que a gente conhece os trópicos, tanto o trópico de Câncer quanto o trópico de Capricórnio, porque é essa inclinação que faz com que exista uma linha máxima em que o Sol consegue incidir com mais força, né? Fazendo com que a região entre esses dois trópicos seja mais quente, né? Então, por exemplo, ó, aqui você está vendo nessa posição que a Terra está, o que está acontecendo? O hemisfério sul aqui, ó, aqui onde está mais perto, abaixo do Trópico de Capricórnio, por exemplo, está mais próximo do Sol, tá vendo? Então, esquenta mais aqui nesse período, que é o verão. E aqui, ó, acima do Trópico de Câncer, está mais distante do Sol, por isso esquenta menos. Por isso que aqui é o inverno e aqui é o verão. Quando a Terra dá a volta no Sol e vem parar desse outro lado, a situação é ao contrário. O hemisfério norte vai estar mais próximo do Sol, enquanto o hemisfério sul vai estar mais distante do Sol. Por isso vai ser verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então é isso que cria essas zonas térmicas que eu estava falando antes para vocês, né? É essa inclinação e o movimento de translação da Terra que faz com que na região entre os dois trópicos a gente tenha a região intertropical, que é intertropical é esse nome, né? Inter é entre, tropical, trópicos. Então é entre os trópicos que é a região mais quente. Depois dos trópicos nós temos as duas regiões temperadas. E depois dos trópicos, nós temos os círculos polares, que são o que delimitam a área, a região polar, tá vendo? Então, nós temos o círculo polar ártico e o antártico. Ah, professor, mas como é que eu vou lembrar eu preciso decorar esses nomes? Na verdade, sim, mas eu vou tentar lembrar vocês de uma maneira, vou contar como é que eu decorei isso daqui, e aí começou a fazer sentido para mim, né? Bom, no hemisfério norte fica o trópico de Câncer. E aí, como é que eu fiz para decorar que esse era o trópico de Câncer? Porque no hemisfério norte é onde está localizado os Estados Unidos, que é o câncer do mundo. Por isso, então, eu decorei que no hemisfério norte fica o trópico de Câncer,
Se lá fica o Trópico de Câncer, o outro trópico só pode ser no hemisfério sul, então o Trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul. Já os círculos polares é mais fácil porque tem a ver com os continentes e oceanos, né? Então, aqui é onde tem a Antártida, por isso tem o oceano Antártido aqui. Então, fica o círculo polar antártico. Já aqui no hemisfério norte, nós temos o círculo polar ártico, que é onde tem o oceano ártico, que fica aqui, por isso fica o oceano polar, o círculo polar ártico. Quem não lembrar disso também pode lembrar da banda, aquela banda Arctic Monkeys, significa macacos do Ártico, né? Eles são da Inglaterra, fica aqui, ó. Então, que é próximo do Círculo Polar Ártico, por isso que é Arctic Monkeys. Então, é o jeito que eu decorei isso daqui. Agora, não sei como é que vocês vão fazer para decorar, mas essa é a minha dica para vocês. O círculo, o Trópico de Capricórnio, ele passa aqui pelo Paraná, sabia? Ele passa bem aqui no Paraná. Quando você estiver viajando, se você for para Maringá, por exemplo, você vai passar por essa plaquinha aqui, que mostra lá, olha, aqui passa a linha imaginária do hemisfério sul, que é o Trópico de Capricórnio, né? E aí essa foto aí é minha, de uma viagem que eu fiz, estava passando por lá e tirei uma foto para vocês. Bom, agora eu vou mostrar dois mapinhas para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse primeiro mapa aqui, ele mostra os climas do mundo. Então, ele está mostrando o clima equatorial, que é o que está em vermelhão, mostrando o clima tropical, que é o que está em laranja, mostra o clima subtropical, que é o que está em rosinha aqui, tá vendo? O clima desértico, que é o que está em amarelo, e assim por diante, certo? E o próximo mapa, ele mostra as vegetações do mundo. Então, por exemplo, o que está em azulzinho é a tundra, que fica aqui, ó. O que está em verdinho claro é a floresta de coníferas, que é o que está aqui, ó. O que está em verde água é a floresta temperada, que está por aqui. Por exemplo, tem o que está nesse lilás, né, que é o deserto, por exemplo, vegetação de deserto. Em rosa, formações semiáridas, tá vendo? E assim por diante. Agora, eu vou mostrar, eu vou ficar passando esse mapa um para o outro e você vai me dizer se eles são parecidos ou não, tá bom? Ó, esse é o mapa de vegetação e esse é o mapa de clima. Mapa de vegetação, mapa de clima. Vegetação e clima. E aí, eles são parecidos? São bastante parecidos, né? Agora minha pergunta é, por que será? Dependendo do lugar, professor, tipo, quando tem muita. Assim, quando eu fui viajar, vou até dar um exemplo. Quando eu fui viajar para um sítio lá do tio meu, tinha muita árvore em volta, era muito frio. Eu tava no verão, tava frio ainda. Eu acho que é da vegetação, não é? Isso. O clima e a vegetação, eles estão intimamente ligados, né? Por exemplo, nas épocas por exemplo, agora, até hoje no Paraná, a gente está num período de estiagem, né? Sofrendo um período de estiagem. E isso tem impacto, por exemplo, na agricultura. Isso atrapalha, né, o plantio, né, e as colheitas. Então, ou seja, isso impacta no que é produzido, né, mas também nas vegetações nativas desses lugares, né? Por exemplo, imagina comigo, você acha que um cacto conseguiria viver bem numa área em que chove muito? Eu acho que não, professor. Não, né? Porque o cacto ele está acostumado a áreas desérticas e secas, né? Já
uma Vitória Régia, por exemplo, que é uma área que vive, uma planta que vive em alagados, né? Ela se desenvolve em áreas alagadas. Ela também não conseguiria viver num deserto, porque ela precisa da água para sua sobrevivência. Então, a vegetação depende diretamente do clima e vice-versa. O clima depende também da vegetação, como é que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, pessoal, é por isso que esses mapas são bastante parecidos. Por quê? Porque o clima de uma região vai fazer com que a vegetação, certa vegetação, consiga ou não se desenvolver ali, né? E a vegetação de determinado lugar vai influenciar nas características climáticas daquele lugar. Por isso que hoje nós vamos aprender junto, ao mesmo tempo, clima e vegetação, certo? Para poder falar dos climas, eu vou mostrar para vocês gráficos parecidos com esse daqui, que é o que a gente chama de climograma. Então, esse gráfico se chama climograma, e ele é muito importante, porque ele mostra, para cada lugar, existe um climograma diferente. Por quê? Porque nesse gráfico, ele mostra duas informações importantes. Ele mostra a temperatura de algum lugar e a precipitação de outro lugar. Precipitação é a mesma coisa que quantidade de chuvas, né? Então, sempre quando eu falar precipitação, você já vai ter que saber que nós estamos falando de chuva, né? Quantidade de chuvas que choveu naquele lugar. Em alguns lugares, essa precipitação pode ser em neve também, mas não é o nosso caso, né? Bom, a temperatura é sempre mostradas em uma linha como essa daqui, ó. Tá vendo? Então, a temperatura é mostrada na forma de linha. Já a precipitação é mostrada na forma de barrinhas. Tá vendo aqui? Então, temperatura é mostrada na forma de linha e a precipitação mostrada na forma de barrinhas. E aí, aqui embaixo é onde vocês têm os meses do ano. Eu vou parar de mexer para poder mostrar ali para vocês. Olha lá do começo, né? Esse gráfico varia lá embaixo, ó, do 1 ao 12. Por quê? Porque são os 12 meses do ano. Então, tá falando sobre janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Então, é um gráfico anual. Então, nesse gráfico é mostrada a temperatura média de cada um desses meses e a precipitação média de cada um desses meses. E aí a gente tem um gráfico de como variou a temperatura e a precipitação ao longo do ano, né? Só que, muita atenção. Por quê? Porque essas duas informações, temperatura e precipitação, são coisas diferentes. Então, a temperatura você vai ler de um lado do gráfico e a precipitação do outro lado. Olha só, aqui a gente vai ler a temperatura em graus Celsius. Então a temperatura é dada sempre ou em graus Celsius ou em graus Fahrenheit, que é o que é usado nos Estados Unidos principalmente, né? Então, a gente vai, toda vez que a gente for olhar a temperatura, a gente vai ter que ver a linha, né? E vai olhar essa linha no eixo da temperatura, que é desse lado aqui. Por exemplo, em janeiro, ó, a temperatura é de mais ou menos um pouco acima dos 25 graus Celsius, tá vendo? Ó, porque ela tá aqui, 25 graus Celsius. Já a precipitação, olha só, a precipitação tá em barrinha, né? É a barrinha. Olha a barrinha em janeiro, onde é que tá. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a precipitação seria quase 25, vamos dizer 24. Mas, professor, se a gente olhar aqui, a gente está dizendo que vai ser 24 graus Celsius de precipitação. Mas quantidade de chuvas a gente não mede em graus Celsius, a gente mede em milímetro. Então não dá para colocar tudo junto no mesmo lado do gráfico. Então por isso a gente coloca a precipitação no outro lado do gráfico. Então, a precipitação é normalmente dada em milímetros. Nos Estados Unidos, eles usam polegadas, mas para a gente é milímetros. Então, quando a gente vai olhar a precipitação, a gente não olha ela do lado da temperatura, a gente olha do outro lado, que é a precipitação. Então, em janeiro, ó, chove mais ou menos aqui, ó, por volta dos 70, vamos dizer assim, dos 70
milímetros, certo? Mas a temperatura continua sendo 26, mais ou menos, graus Celsius. Então, são informações diferentes. Então, a gente lê em lugares diferentes. Por exemplo, diz para mim aí qual que é a temperatura, mais ou menos, né? A temperatura no mês de dezembro. Lá pelos, tipo, uns 25 mais ou menos também, lá em dezembro. Lá pelos, opa, puxa, lá pelos 25, 26 graus, né? Porque olha só, aqui tá um pouco para cima, né? O 25 seria essa linha aqui, então tá um pouquinho para cima, então tá mais ou menos nos 26 graus Celsius, né? E a precipitação do mês de dezembro? Seria quanto? Mais ou menos. 61 mais ou menos também. Quanto? 61. Isso, por volta de uns 61, 62 milímetros. Por quê? Porque a precipitação a gente não olha desse lado aqui, a gente olha do outro lado, né? Então, mais ou menos 61, 62 milímetros, né? Então, a gente vê que, por exemplo, nesse lugar, olha só, no começo do ano e no fim do ano, as temperaturas são altas e chove bastante. Mas olha só o que acontece no meio do ano. Olha só, a temperatura baixa bastante. Opa, temperatura baixa bastante, tá vendo? Aliás, abaixa um pouco, né? Não é bastante. E a precipitação abaixa muito, né? Tem meses que a precipitação passa de 105 milímetros, mas tem meses que fica próximo do zero. Então é isso que a gente consegue analisar num climograma. E é isso que a gente vai ver agora para cada um dos tipos de clima e tipos de vegetação. Só um minutinho que eu vou fechar a janela. Então, olha só, pessoal. O primeiro clima que a gente vai falar é o clima polar. Nesse clima polar é onde se desenvolve a vegetação da tundra. Olha só as características do clima polar. Olha, nos climogramas que eu tirei do livro de vocês, ele está com a pluviosidade do lado esquerdo e a temperatura do lado direito no climograma. Esse climograma é bem diferente daquele que a gente estava vendo, né? Não só por causa da forma do gráfico, mas principalmente por causa das características do lugar, né? Olha só, essa linha vermelha significa temperatura, lembra, né? E as barrinhas significa a precipitação. Me diz uma coisa, chove bastante nesse clima, nesse lugar, ao longo do ano, por exemplo? Não, né? Não. E olha só as temperaturas. As temperaturas variam muito. Olha só, elas vão de por volta dos menos 30 graus Celsius, tá vendo? Menos 30 graus Celsius, e depois chegam até um pouco para cima, né? Dos 5 graus Celsius. Estão vendo aí? Então, varia mais ou menos 35 graus de diferença entre o verão e o inverno. Sendo que no verão e no inverno. Sendo que no inverno, essa temperatura baixa muito, né? Fica menos próximo dos menos 30 graus. Com uma temperatura tão baixa assim, pouquíssimas plantas conseguem se desenvolver. Quem consegue se desenvolver são apenas plantas que não são muito complexas. São plantas mais simples, como gramíneas e arbustos apenas, tá vendo? Então, essa vegetação, que é o que a gente chama da vegetação da tundra, ela é caracterizada por isso, por uma vegetação bem rasteira, formada por gramíneas e arbustos. E é uma paisagem que varia bastante, né, entre o inverno e o verão. Por quê? No inverno, né, ela é normalmente coberta por neve, né, soterrada pela neve, e aí, né, por isso que ela congela e morre, né, e aí no verão ela nasce de novo e se desenvolve. Mas ela tem esse período curto para poder sobreviver, né, por isso que não consegue se desenvolver plantas muito complexas.
Então, essa é a característica da vegetação da tundra, né? São plantas gramíneas ou arbustivas, porque são menos complexas, né? Que se desenvolvem principalmente nos meses do verão. Por quê? Porque no inverno são épocas muito frias. Então, tá vendo? Ó, o clima está diretamente ligado com a vegetação e vice-versa, né? O próximo clima que a gente vai falar é o clima frio. Nesse clima, olha só, vamos analisar o climograma dele, ó. O anterior, olha só, eu vou antes mostrar para vocês onde que ocorria o clima, ó. O clima polar acontece aqui, ó, onde está roxinho, tá vendo, ó? Nessas áreas bem ao norte do planeta Terra e bem ao sul, tá vendo? Na Antártida e bem no norte da América do Norte, da Ásia. Já o clima frio, que é o que está em azulzinho aqui, acontece logo aqui abaixo do clima polar, certo? Tá vendo ele aqui? Então, olha as características desse clima frio. Como ele não é tão próximo dos polos, ele já não é tão frio, ó. O outro chegava a menos 30 graus a temperatura. Aqui ele chega a menos 20, por volta de menos 20. É uma diferença de 10 graus aí de diferença, né? Que faz muita diferença para os animais e para as plantas desses lugares, né? Então, por causa de ser ser menos frio do que lá no clima polar, outras plantas conseguem se desenvolver, né? E além disso, o verão, as temperaturas sobem mais do que sobe lá no clima polar. Aqui, elas passam dos 10 graus, chega até por volta de 15 graus médios, né? Por volta de 15 graus positivos no verão. Então, continua tendo uma variação muito grande entre inverno e verão, mas as temperaturas são mais elevadas de maneira geral. E olha só a precipitação, a quantidade de chuvas. Ela chove já de maneira mais homogênea ao longo do ano. Então, no clima polar, a gente viu que quase não chovia nos meses de inverno, né? E aí aqui, ó, mesmo nos meses de inverno, chove um pouquinho mais e aumenta um pouquinho mais no verão, né? Isso tudo, todas essas características permitem que algumas plantas consigam se desenvolver. E nesse lugar, um tipo de planta se destaca, conseguiu se desenvolver com melhor capacidade, que são os pinheiros. Então, os pinheiros, nesse lugar, conseguem se desenvolver melhor, por causa de uma característica que ele tem, que é esse formato de cone que o pinheiro tem. Imagina uma árvore de Natal que a gente vê nos filmes, por exemplo, ele tem um formato de um cone. Esse formato de cone é fundamental, porque olha só o que acontece no mês de inverno. Neva, e aí cai a neve nas folhas. Esse formato de cone faz com que a neve não consiga ficar muito tempo parada ali no galho. Por quê? Porque ela começa a pesar e cai. Então, esse formato de cone faz com que a neve caia dessas árvores, não deixando congelar as folhas. Porque é pela folha que a planta faz sua fotossíntese, que ela faz sua respiração. Então, isso é fundamental. Se congela a folha, a planta não consegue sobreviver. Então, nesse lugar, as plantas que melhor conseguem se desenvolver são os pinheiros. Por isso que se desenvolve essa floresta que a gente chama de floresta boreal, ou taiga, ou floresta de coníferas. Coníferas é o nome dessas áreas que tem esse formato de cone, coníferas. Então, nesses lugares consegue desenvolver essa vegetação. Só que, como é principalmente só essa planta que tem essa capacidade evolutiva de conseguir se manter viva no inverno, né? Essa é uma floresta bastante homogênea. Olha só, por onde você olha, são os mesmos tipos de árvore, tá vendo? Olha aqui, ó, o mesmo tipo de vegetação. Essa foto aqui é uma foto minha. Eu tenho 2 irmãos que moram lá no Canadá. E aí eu fui visitá-los em 2019, e aí eu estava passeando por lá, e aí tirei uma foto da paisagem, né? E aí, olha só, bem homogênea, né? Ó, tudo bem parecido as árvores, né? Todas elas têm algumas diferentes, né? Você consegue ver cores diferentes, principalmente, mas todas elas têm esse formatozinho de um cone, né?
a base mais larga do que a ponta, né? Então, essa é a floresta de coníferas. O próximo clima que a gente vai falar é o clima temperado. É o clima temperado, ou em alguns casos a gente chama de clima subtropical. Subtropical significa que está abaixo ou além dos trópicos, que é o nosso caso aqui, né? Então, ao sul ali da região de Maringá, por onde eu tirei aquela foto do, do Trópico de Capricórnio, a gente tem um clima temperado. O que caracteriza esse clima temperado? É que as 4 estações do ano, a principal característica do clima temperado é essa, que as 4 estações do ano são bem definidas. É possível perceber as diferenças dessas 4 estações do ano. Por que eu estou falando isso? Porque em outros lugares isso não é tão perceptível. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem, pode ser inclusive ter, ter sido feita no Photoshop ou alterada no Photoshop, mas é algo que está bem presente na nossa memória, assim, eu acho, né? A gente consegue ver bem aqui, né? A época do verão, da primavera, do outono, inverno, né? É, e aí, então, por que isso é perceptível, né? Porque o clima é tão característico que você consegue ver isso na vegetação, né? Então, na primavera, as folhas florescem, né? No verão, ela atinge seu auge, no inverno, no outono, ela perde suas folhas, e no inverno, né, ela fica sem as folhas e assim por diante. Essa é a principal característica de uma floresta temperada, né, em que as plantas perdem a sua folha. Quando a planta perde a sua folha, a gente fala que é uma vegetação decídua, que ela perde a folha, né? Ou caducifólia, que significa que ela perde a folha, ela caduca, a folha caduca. Quando a gente fala que uma pessoa está caduca, é que ela perdeu o senso de juízo, né? Perdeu a noção das coisas, né? Quando uma folha caduca, é quando ela perde a folha, né? Ela perdeu a sua função. Então, é uma vegetação caducifólia, né? E qual que é a característica desse clima dessa região? Então, essas 4 estações são bem definidas, né? Então, tem uma diferença entre verão e inverno de temperatura, mas na precipitação ela é bastante homogênea ao longo do ano, certo? Onde que se desenvolve esse tipo de vegetação das florestas temperadas? É principalmente nas regiões próximas ao litoral. Já nas regiões mais interioranas, da onde tem esse clima, mais próximo mais no meio dos continentes, se desenvolvem as pradarias, e não padarias, hein? É pradarias, que são esses campos, né, de gramíneas, principalmente composto por gramíneas, onde não se desenvolve tantas florestas, né? Que é mais ou menos o caso do segundo Planalto do Paraná, lá na região de Ponta Grossa, Irati, por exemplo, onde que tem uma vegetação de campos, principalmente, né? Aqui a gente tem uma floresta decídua, na verdade ela é semidecidual, que eu vou falar um pouquinho para vocês disso. Bom, então olha só, para mostrar no mapa aqui para vocês, né? Olha só, nós estamos aqui, ó, abaixo do Trópico de Capricórnio. Então nós estamos nesse tipo de clima que é o rosinha ali, que é o clima subtropical. Então, de maneira geral, ele é caracterizado como esse clima que a gente estava falando aqui agora, né? Bom, e aí, olha só, aqui são lugares onde tem, ele mostra, né, a vegetação da floresta temperada, que é o que eu estava falando para vocês, mas também essa região de florestas herbáceas, de formações herbáceas, que são os lugares onde tem aquilo que eu estava falando para vocês, que são as pradarias, certo? E é isso aqui o que eu estava falando para vocês, né, das folhas caducifólias, né, que são as folhas caducas, folhas que caem, né? Então, são folhas decíduas também, são esses dois nomes que acontece, que é comum em zonas temperadas, né? Isso acontece bastante aqui, né? A gente consegue ver, inclusive, quando as árvores perdem suas folhas. Mas, ao mesmo tempo, não são todas que fazem isso aqui, né, onde a gente está.
O próximo clima que a gente vai falar é o clima mediterrâneo, que é onde se desenvolve a vegetação mediterrânea. Ai, professor, é muito difícil esse assunto, não dá para decorar esses nomes. Poxa, gente, olha aqui, né? O clima é mediterrâneo, a vegetação mediterrânea. E aí, adivinha onde que isso acontece? Lá na região do mar Mediterrâneo, né? Que é na região do sul da Europa, então na Espanha, na França, na Itália, Grécia, Turquia, né? E no norte, então, além também, né, dos países da Síria, Líbano, etc., e no norte da África também é onde se desenvolve esse clima e essa vegetação. Por exemplo, na culinária árabe é muito comum, por exemplo, cozinhar com damasco, por exemplo, com azeite de oliva, com tâmaras, por exemplo. Então, isso tudo são bastante comuns. Por quê? Porque é justamente nessa região aqui, que é a área de ocorrência da cultura árabe, em que a vegetação, o tipo de clima e a vegetação são mediterrâneos. E aí, a oliveira, que é a árvore que faz o azeite, que é da onde a gente faz o azeite, que é do fruto, que é a azeitona, e a gente faz o azeite, é específico, é característico dessa região. A mesma coisa é o damasco. A mesma coisa é a tâmara, né? São tudo características dessa região aqui, né? A uva, por exemplo, né? Então, são características desse clima aqui, né? E quais são as características principais desse clima? É que ele tem duas estações bem definidas. Lembra que eu falei que no temperado são 4 estações bem definidas? Já aqui são 2 estações bem definidas e a gente consegue ver isso no climograma. Olha só. No verão, ou seja, na época em que tem as temperaturas mais altas, olha como é a precipitação. Ela é mais baixa. Então, o verão do clima mediterrâneo é quente e seco. Já o inverno, olha só, abaixa as temperaturas. Essas temperaturas, então, são no inverno, então, as temperaturas são baixas, mas olha só a pluviosidade. É alta. Então, nós estamos falando de um inverno frio e úmido. Então, o verão é quente e seco e o inverno é frio e úmido, né? Inclusive, esses lugares é onde tem, por exemplo, os melhores vinhos do mundo, né? Então, vinhos italianos, vinhos franceses, portugueses, espanhóis. Por quê? Porque é no período da seca que a uva consegue se desenvolver mais e ela fica mais docinha. Isso faz com que o vinho seja melhor, né? Então, por isso que é tão característica dessa região aqui, os vinhos, né? E é nessa época, no verão, fica tão quente, principalmente porque aqui é o norte da África, né? Abaixo, um pouco aqui, onde a gente não está conseguindo ver, um pouco abaixo aqui desse norte da África, é onde tem o deserto do Saara. E aí, é esse deserto do Saara, na época do verão, que nessa região aqui chega um vento que vem lá do Saara, fazendo com que fique mais quente e mais seco, né? Então vem um vento lá do deserto do Saara. Tanto tem uma música do Caetano que fala assim, que ele fala assim, eu sou, ele tá falando como se ele fosse, né? O vento que vem lá do Saara que traz poeira sobre os automóveis de Roma. Então Roma tá aqui. Aí ele fala, ó, aqui a gente tem poeira lá do Saara. Por quê? Porque na época do verão vem esse tempo quente e seco que traz essa areia lá do Saara e deposita lá em cima dos automóveis de Roma. Então isso é característico desse clima mediterrâneo. O próximo clima que a gente vai falar é o clima equatorial, que é claramente, né, um clima que vai ocorrer principalmente na região próximo ao Equador. Então, se a gente olhar aqui no mapinha, olha só onde é que está o clima equatorial, é o que está em vermelhinho aqui, ó. Então, essa é a linha do Equador, e aí o clima equatorial vai acontecer onde, bem ao longo dessa linha. Qual que é a característica principal desse lugar? Como ele está na linha do Equador, é a região que mais recebe luz solar no planeta. E esse lugar recebe bastante luz solar ao longo do ano inteiro. Por isso, olha só como as temperaturas são. Elas são altas, tá vendo?
e constantes ao longo do ano inteiro. Então, tem muita luminosidade, muito calor ao longo do ano inteiro. Não tem muita variação, né? Então, é muito quente durante o ano inteiro. Além disso, nesses lugares, a precipitação é muito elevada. Por quê? Porque é tanto calor que evapora muita água. E vai evaporando muita água, e essa água vai se condensando e precipita, chove. Por isso, então, é um clima onde tem a temperatura é muito elevada e a precipitação também muito elevada. Falar, professor, mas olha só, e ao longo do ano todo. Mas professor, olha lá, nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro, está dizendo que a pluviosidade é baixa, né? É relativamente mais baixa do que nos outros meses. Mas olha só, o mês de menor pluviosidade, olha só, é mais ou menos a pluviosidade máxima do que outros climas apresentam, tá vendo? Ou seja, é um lugar, olha só, que precipita muito, chove muito durante o ano todo. Como tem muita água disponível, a água é a condição para a vida, né? A água é o elemento que faz a vida existir. É por isso que as pessoas procuram, né? Os terráqueos procuram a água em outros planetas, né? Para poder saber se é possível ou se foi possível ter desenvolvido vida em algum outro momento naquele lugar, né? Então, água é sinônimo de vida em qualquer planeta, né? Por isso que, se nesse lugar tem muita água, tem também muita vida. Por isso, é nesse lugar que se desenvolve a floresta equatorial, né? Que é uma floresta muito biodiversa, né? No nosso caso aqui, a gente tem uma floresta equatorial, que é a floresta amazônica, né? É a floresta de maior biodiversidade do mundo. E ela, olha só, por onde você olha para ela, né? Ela é coberta de mata verde, né? Então, e ela é tão densa, essa floresta, que ela tem vários estratos. Não é igual aquela foto que a gente estava vendo da floresta boreal, que só tem aquelas árvores que são do mesmo tipo, né? Não, aqui são árvores muito diferentes umas das outras, que elas têm até camadas, se formam até camadas umas diferentes da outra, de tanta floresta que tem, né? De tanta árvore diferente que tem, né? Então é inclusive dividido em estratos, em camadas. E lembra que eu falei para vocês que o clima, a vegetação de um lugar depende daquele clima, mas o clima também influencia na vegetação. Mas a vegetação também influencia no clima de algum lugar. E essa floresta, ela é fundamental para isso, é um exemplo claro disso. Por quê? Porque a árvore, ela, assim como a gente, pessoas, ela transpira, ela perde água pro ambiente, pela folha, inclusive. E aí, essa transpiração forma nuvens. E essas nuvens chovem ali. Então, a floresta amazônica depende, para ela continuar existindo, ela depende da sua própria existência, porque ela perde a água e faz com que precipite e chova mais ali, fechando esse ciclo, né? Então, por isso que é problemático desmatar a Amazônia, porque você vai acabar com a fonte de água dela, porque é ela mesma que precipita, ela mesma que transpira e precipita para o chão na forma de chuva, formando esse ciclo aqui. Só que, além disso, o que acontece? Essa chuva não chove somente ali, ela chove também em outros lugares. Essa chuva, essa precipitação aqui, ela forma um que a gente chama de rio aéreo. É tanta água que evapora que ela forma o volume de um rio, só que na forma de, é, como é que fala? De vapor. E isso é que é responsável por trazer água para outros lugares do Brasil, principalmente o Cerrado e aqui para a gente no sul. Então, nós sofremos diretamente com isso. Nos últimos anos, o desmatamento da Amazônia tem aumentado. E não é à toa que nos últimos anos a gente tem vivido secas e estiagem. Curitiba está até hoje em racionamento de água porque não chega chuva suficiente lá.
Eu acho que em alguns lugares ainda de Matelândia, Medianeira, ainda está tendo racionamento de água. Por quê? Porque não tem chovido o suficiente. Então, desmatar a Amazônia não é só um problema para quem vive na Amazônia, é um problema para todos nós, né? E não apenas os brasileiros, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Essas imagens aqui são todas dessa página aqui que chama Árvore Água, que é uma página bem legal que explica essas coisas de um jeito bem legal e fala bastante sobre as questões das características dos climas, da vegetação, de formas sustentáveis também. É bem interessante. Você tem página no Facebook, tem página no Instagram, eu sigo lá no Instagram, eles são ótimos. E aí trouxe um pouquinho para falar um pouquinho só rapidinho desse desmatamento, né? Ele mostra, fala, professor, mas o que você está falando aí que está aumentando o desmatamento nos últimos anos, né? Esse é um mapa do, da América do Sul, e aí ele está mostrando o desmatamento, o que está desmatamento em vermelho bem forte, que é bem destacado, são novas áreas desmatadas. E o que está em vermelho escuro são antigas áreas desmatadas. Então, o que isso está mostrando é que antes tinha área desmatada até aqui, e agora tem área desmatada até aqui. Não só no Brasil, né? Mas você vê em outros lugares também, como no Peru, na Colômbia, né? Na Bolívia, no Paraguai. Ou seja, então, tem acontecido esse avanço por essa região da floresta amazônica aqui, que é bastante perigoso, né? E aí eu trouxe aqui uma foto lá de 2019, que aconteceu que as queimadas aqui, né, na floresta amazônica foi sendo trazido por essa massa de ar que traz aquela umidade que eu falei para vocês. Se tem umidade, vem umidade para cá, mas se não tem umidade, se tem fumaça no lugar disso, olha o que vem para cá, vem fumaça. Aí essa daqui é uma foto de 3 horas da tarde lá em São Paulo, que também depende dessa água que vem lá da Amazônia. Só que ao invés de água veio o quê? Veio fuligem de queimada, né? Então isso aqui é uma foto de 3 da tarde. Então, isso são as características do clima equatorial, da floresta equatorial. Agora nós vamos falar do clima tropical, no qual a gente tem as savanas ou florestas tropicais. Nesse clima, a característica principal é que tem 2 estações bem definidas ao longo de todo o ano. Ah, professor, mas já tinha um outro clima que eram 2 estações bem definidas durante o ano. Mas aqui as 2 estações são diferentes. Olha só. Nas épocas de maior temperatura, a pluviosidade ela é alta. E nas épocas de baixa temperatura, a pluviosidade é baixa. Ou seja, significa que o verão é quente e chuvoso. E o inverno é frio e seco. Quer dizer, as temperaturas são um pouco mais baixas que no verão e muito seco. Então, olha só. Só que no verão chove muito, olha só, acima de 200 milímetros. Inclusive, é a mesma quantidade lá da região amazônica, por exemplo. Mas no inverno não chove nada, né? A gente apresenta aqui um pouco dessas características também, né? Mas isso é principalmente característico do centro do país, ali na região do Cerrado. Então, as plantas têm que aprender a conviver com esse período em que chove muito e um período que chove muito pouco. E aí é nesses lugares que se desenvolvem principalmente as savanas. Ah, professor, mas a savana não é lá na África? Também. Por isso que eu quero que você lembre lá do filme do Rei Leão. Eu tenho quase certeza que vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, vão correr assistir e repara na paisagem. Por que eu estou falando isso? Porque é um filme que retrata bem, nesse sentido, retrata bem como que é a vegetação do lugar. A vegetação de uma savana é bem parecido com o que eles representam lá, que é mais ou menos assim na realidade, que é uma área de gramíneas, né, formada principalmente de gramíneas, mas com algumas árvores espalhadas, tá vendo? Olha aqui, ó, as árvores, algumas árvores espalhadas. Mas também tem alguns lugares que se desenvolve, principalmente onde os solos são mais profundos, se desenvolve uma floresta, que são as florestas tropicais, né? Então, isso acontece lá na África, né? Vou mostrar aqui para vocês
no mapinha, né? É onde a gente tem, então, o clima tropical, que é onde se desenvolve a savana. Mas aqui no Brasil, nós também temos, ó, um clima tropical, que é justamente onde se desenvolve a savana brasileira, que é o Cerrado. E aí eu trouxe aqui uma foto de uma viagem que eu fiz, que foi para Chapada Diamantina, que é na verdade é uma área de transição ali, mas já tem bastantes características do Cerrado, né? Que olha só, o que eu falei, uma vegetação gramínea, uma vegetação rasteira, mas em alguns lugares se desenvolve uma vegetação com árvores mais esparsas, ou em outros lugares em que o solo é mais profundo, as, ah, as florestas, né? No Brasil, o cerrado ele é bastante diverso, né? Tem desde áreas, além de ser muito extenso, né, de ser uma área muito grande, também é uma área com bastante diversidade. Então, tem lugares que tem uma vegetação mais gramínea, assim, mas tem lugares que tem vegetação de mata mais fechada, né, que são os cerradões que a gente chama. Então, esse é o cerrado brasileiro, que é uma savana também, que tem um clima tropical, em que o verão é bastante chuvoso e o inverno é bastante seco. Vou abrir a janela ali. O próximo clima que a gente vai falar tá acabando, tá, pessoal? O próximo clima que a gente vai falar é o clima semiárido. Árido significa desértico, ou seja, que não tem água disponível, né? Ou pouca água disponível. Semi-árido significa quase árido, né? Perto de ser árido. Por isso, é um lugar que tem épocas que chove muito pouco, mas tem algumas épocas que chove nessa região. Então é mais ou menos parecido com o clima tropical. O que tem de diferente? Uma diferença é que são lugares em que tem a temperatura elevada ao longo do ano todo, né? E o período de seca ele é mais longo do que o clima tropical, né? Você vê aqui, ó, o clima tropical tem alguns meses, né? De 3 a 5 meses de seca. Já no clima semiárido, olha só, esse período de seca vai de 5 a 8 meses, então é um período bem mais longo de estiagem. Então isso faz com que o quê? Poucas plantas consigam se desenvolver. Essa é uma foto minha também, lá no semiárido de Pernambuco, em que, olha só, poucas plantas conseguem se desenvolver, sendo principalmente gramíneas, mas tem outras plantas, né, como os cactos, que eles têm uma adaptação que ao invés de ter folhas, os cactos têm espinhos. Esses espinhos são como folhas, né? Eles são tipo folhas. Só que é pela folha que a planta perde a água, né? Por exemplo, lá na floresta amazônica, né? A floresta perde a água pela folha, lembra? E o espinho não deixa perder água. Então é uma forma inteligente dessa planta não perder água é não ter folha. Então por isso que ela tem um espinho. Então ela consegue guardar a água dentro dela para os períodos de seca. Então nesse lugar tem bastante cactos, tem vários cactos, tem o xique-xique, tem o facheiro, tem o mandacaru, uma região bastante rica nesses cactos. Outra característica também é que ela perde as suas folhas, né? Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, a árvore sem folhas, né? Ela perde as suas folhas. E isso faz com que ela seja uma floresta decídua, caducifólia, como a gente estava falando antes. Assim, ela perde as folhas e desse jeito consegue ficar viva até a época de chuva, né? Então, isso é característico do sertão nordestino brasileiro, né? Em que a gente fala bastante da época da chuva, mas também é bem importante nesse lugar a época da seca, mas é bem importante a época da chuva. Esse aqui também é uma foto minha, né, em que eu fui num período que tinha acabado de chover há um pouco tempo. E olha só o que aconteceu, né? Logo que choveu, verdejou tudo, ó, tá tudo bem verdinho. Então, no semiárido, é importante o período de seca? É sim, mas também é muito importante o período de chuva, tá? Por quê? Porque a vegetação muda completamente, né? Inclusive, nessa região, aqui no Brasil, a gente fala que é a vegetação da caatinga. Caatinga significa mata branca. Por quê?
é uma mata que fica branca no inverno porque ela perde as folhas, perde o verde, então fica só os galhos ali, meio esbranquiçados, né? Por isso é mata branca. Mas no inverno, olha só, no verão, desculpa, chove e aí ela fica toda verdinha. Aqui ainda dá para ver um pouco, né, da época que choveu menos, então dá para ver que ela tá mais sequinha, né? Mas nessa região aqui, ó, já tá bem verdinho. O próximo clima que a gente vai falar é o clima desértico, né? Em que se desenvolve a vegetação desértica, que aí é como eu estava falando para vocês. Característico de um clima desértico é a falta de precipitação, não é a temperatura, é a falta de precipitação. Então a precipitação é concentrada em alguns meses do ano, né? Em 3 a 5 meses que chove, né? E não chove muito, né? Então isso faz com que o quê? Com que poucas plantas consigam se desenvolver, pouca vegetação consiga se desenvolver ali. Mas o que consegue se desenvolver são plantas bastante resistentes a esse período de chuva. Então são plantas que conseguem armazenar em si a água, como os cactos, né, principalmente, pequenos arbustos e principalmente plantas com raízes bastante profundas para conseguir buscar água lá nos lugares mais, nos lençóis freáticos mais profundos. Tá? E por último, que a gente vai falar é o clima de montanha. Então, nos climas de montanha, existe uma característica importante que o clima vai variar de acordo com a altitude. Conforme se sobe mais em direção ao pico dessa montanha, essa vegetação vai mudando. Mais próximo do solo, né, mais próximo do nível do mar, na verdade, você tem as áreas quentes, onde tem a predominância de florestas bastante densas, né? Conforme vai subindo, né, vai ficando mais frio e, portanto, nem todas as plantas vão conseguindo se desenvolver. Então, as florestas vão ficando cada vez mais rasas e vão dando presença, né, vão dando espaço para vegetações mais gramíneas, que são mais simples e conseguem se desenvolver em lugares mais extremos, né? Até que chega ao pico desses lugares onde nenhuma vegetação se desenvolve e ela é coberto por neve, né, ao longo do ano todo, que é chamado de neves eternas. E aí um exemplo, né, eu estava lá no Canadá, estava atravessando essa montanha, e aí tinha uma placa lá dizendo assim, ó, cuidado, né, essa é uma rodovia alto-montana, no alto de uma montanha. Espere mudanças bruscas, né? Por quê? Porque na viagem a gente andava por aqui, assim, ó, fazia assim, sobe, desce. Então, tem lugares que está mais frio, depois ia descer para lugar mais quente. Lugares mais frios, depois lugares mais quentes, assim por diante. Então, é isso que aconteceu. Bom, sei que foi bastante informação, tudo de uma vez. Tem alguma dúvida? Quem quer perguntar alguma coisa? Agora é a hora. Tem uma dúvida, professor? Assim, Diga. o nível do mar, assim, que eu vi em algum lugar, não sei aonde, não lembro mais, que em diferentes lugares o nível do mar varia. Nunca é o mesmo nível do mar. Eu não sei se é real. É verdade isso aí? Isso é verdade, mas existe uma ciência no mundo que se chama geodésia, que é uma ciência que se preocupa em estudar a forma do planeta Terra e como o planeta Terra se relaciona com outros astros. E aí o que acontece? De fato, não, assim como a Terra, os continentes, por exemplo, têm uma variação de altitude, né? O nível do mar também não é homogêneo. Tem oceanos que têm diferenças ali na sua forma, inclusive na sua altura, né? Por exemplo, o Canal do Panamá, né? Ele teve que estudar muito essa geodésia para saber qual que era o nível do oceano ali no Oceano Atlântico e o nível do Oceano Pacífico. Então foi algo bem complicado. Mas a geodésia, quando ela faz um cálculo, ela faz como se fosse uma média, né? Existe um círculo, né? Existe um modelo matemático que a gente chama, na verdade, em que a geodésia calculou um nível médio do mar.
Então, toda vez que a gente fala, tem tantos metros de altitude, né? Significa 200 metros em relação a esse nível médio do mar, tá? Então, aí nesse caso fica homogêneo, mas assim, de fato existem diferenças, mas a gente criou uma ciência que é responsável justamente por analisar essas diferenças e criou esse nível médio para que a gente possa ter uma média mesmo para poder se basear nos estudos. Tá bom? Agora entendi, professor. Obrigado. Mais dúvidas? Fecha. Então tá bom. Então eu vou passar. Eu vou mostrar para vocês é uma tarefa de casa, mas não é uma tarefa de casa. É uma tarefa de casa legal, que é assistir um filme. Para vocês não dizerem, né, para vocês não falarem que eu sou um professor comunista e que estou querendo doutrinar vocês, eu estou passando um filme que é totalmente anticomunista, que conta a história de alguns presos, de alguns caras que foram presos no Gulag, que é uma prisão do comunismo lá, do Stalin, que prendia as pessoas lá no meio da Sibéria, em um lugar super isolado, bem longe, em que as pessoas basicamente não podiam fugir. E aí esse filme conta a história desses presos, né, que fugiram dessa prisão. Só que eles não só fugiram dessa prisão, como eles estavam no meio da Ásia e no meio dessa região que é muito, muito, muito fria, que é a Sibéria, eles tinham que sair dali. Primeiro porque eles poderiam ser caçados, né, pelos policiais, pelo exército, e também porque era um lugar muito extremo em que eles não conseguiam sobreviver. Então eles tinham que procurar um lugar para sobreviver. E aí eles atravessam a Ásia nesse caminho. Olha só, a prisão fica mais ou menos aqui no Lago Baikal. Então eles atravessaram andando tudo isso daqui, ó, até chegar aqui no sul da Ásia, numa região da Índia. E aí, no caminho deles, então, eles passam por uma grande extensão e passam por vários lugares onde tem vários tipos de clima e tipos de vegetação diferentes. Então, esse filme é legal para assistir porque você consegue ver ao longo do filme diversos tipos de vegetação. Além do filme ser legal, né? Você consegue ver vários tipos de vegetação e várias paisagens por onde eles passam. Então, eles passam por um lugar onde tem a floresta lá de coníferas que a gente viu, passa por um lugar semiárido, passa por um lugar árido, que é no deserto de Gobi, aqui, passam pelo Himalaia, que é uma região de região alto-montana, depois vai para uma região tropical, ou seja, tem vários tipos de clima e de vegetação lá que você pode assistir e ir aprendendo, se divertindo um pouquinho. E é um filme bem legal. Mas, além disso, tem também para vocês fazerem, e aí eu vou parar a apresentação aqui, tem também para vocês disponível agora, eu vou disponibilizar agora, né, um questionário, né, para fixar algumas das coisas que a gente aprendeu aqui hoje. Mas é só para fixar algumas coisas, não é algo que vai definir o que você sabe ou não, tá bom? Então vai ter várias tentativas, então terminando aqui, aí vocês já podem ir lá fazer esse questionário. Eu vou abrir para vocês podem fazer esse questionário que está lá no mundo. Tá bom? Alguma dúvida? Só para lembrar, professor, qual que é o nome do filme mesmo? O nome do quê? Do filme? Caminhos da Liberdade. Caminho da Liberdade. Eu procurei, mas não tem no Netflix. Então vocês vão ter que dar um jeito aí de vocês, não sei como é que vocês fazem para assistir. Mas é um filme bem legal. Valeu, professor. Obrigado. Nada. É isso, meninos. Se for isso, se ninguém tiver dúvida, a gente finaliza aqui por hoje. Provavelmente na semana que vem a gente não tem encontro síncrono, tá? Eu vou disponibilizar para vocês material lá no Moodle. Beleza?
Beleza, então, professor. Então, boa semana para vocês, bom fim de semana e qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Falou, professor, até. Tchau, tchau.